Até hoje é um grande mistério de como, com apenas tecnologia terrestre, o Dr. Mac Gero foi capaz de criar guerreiros tão poderosos como os androides. Pois bem, no vídeo de hoje mergulharemos na origem deles, de todas as suas curiosidades, de como eles exatamente foram criados e como surgiram. Mas é claro, né? Só depois da intro. O principal motivo para a introdução dos androides por Akira Toriyama foi porque ele sempre foi fascinado pelo conceito de androides e ciborgues. Os androides foram introduzidos pelo Red Ribbon Army, sendo um trabalho em conjunto feito pelo Dr. Gero e outros cientistas de renome. No mangá, o primeiro androide a utilizar o termo androide foi o número 8, apesar do termo não ser exatamente androide em japonês, que se traduz em Jinzoningen, que significa humano artificial. Pois é, um deles, o androide 8, é considerado uma criação de Dr. Gero e Dr. Frappe, ou Frappé como queira. Ele era conhecido por viver em uma pequena vila chamada Jingu, mas acabou virando centro de discussões, já que o Dr. Frappe, que apareceu sendo seu suposto criador, nunca apareceu na verdade no mangá oficial de Dragon Ball. E como muitos anos mais tarde Akira criou o Dr. Gero, dizendo ele ser o cientista que criou todos os androides das forças Red Ribbon, Dr. Frappe acabou sendo literalmente descartado, já que ele fez apenas uma única aparição na série no episódio O Segredo de Dr. Frappe, de Dragon Ball Clássico. Na ocasião, Goku e o Android 8 conquistaram a Torre da Força, e após isso ele e Suno começaram a remover a bomba implantada no peito do oitavo. Suno então informa a Goku que eles devem visitar o Dr. Frappe, que foi primeiramente descrito como um especialista em máquinas. Entretanto, após esse dia, o pesquisador-chefe do Red Ribbon Army nunca mais apareceu, mas acabou ficando marcado como o suposto primeiro cientista a criar um androide em todo o Dragon Ball. Apareceram pelo menos 6 unidades totalmente funcionais dos androides em todo o Dragon Ball original, mas a verdade é que existem cerca de 21 deles, sendo do 1 ao 7 e do 9 ao 20 completamente artificiais, mas Dr. Gero não conseguia controlar a personalidade de algumas de suas criações, sendo eles às vezes bondosos demais ou maléficos em demasiado, como mostrado inclusive no flashback de Trunks, o que fez o cientista ter que destruir por completo algumas de suas unidades, e talvez por isso ele tenha migrado para a criação de androides baseados em certos seres humanos, como é o caso do 17 e da 18, que anteriormente eram conhecidos como Lápis e Lazuli. 17 primeiramente era conhecido como um humano de cabeça fria que gostava de batalhas como se fossem jogos. Como irmão gêmeo da 18, ele dá mais importância ao poder, mas a personalidade de ambos é bem mais visível no futuro de Trunks, por eles terem ficado vivos por muito mais tempo, então acabou dando para perceber bem como era o jeito do... Tal como o número 18, ele é fundamentalmente baseado em humanos, e só sua matéria orgânica foi reestruturada. As poucas peças mecânicas que foram usadas eram para seu dispositivo controlador de desativação e também a bomba de autodestruição. Se o controlador de desativação de emergência for usado nos androides, eles se tornam incapazes de mover seus corpos. Além do dispositivo controlador de desativação de emergência e da bomba de autodestruição, também foram introduzidos nos androides um motor de energia eterna. A bomba, como vocês já sabem, eles não têm mais, mas a capacidade de energia ilimitada continua sendo uma das armas mais poderosas de 17 e de 18, já que por serem baseados em humanos, acabam se tornando facilmente mais fortes sem treinarem, pois por não se cansarem, podem literalmente virar à noite e ainda assim não sofrerem nenhum efeito colateral. E eu diria até que essa pode ser considerada a explicação mais plausível para o caso do 17 no Super, considerando que o mesmo apareceu tendo superado todos os níveis de poder da saga Cell em diante. E eu confesso que achei isso meio paia na época, mas depois até que eles introduziram o Cell Jr. no mangá, até que nada impede que além de seu trabalho como guarda, ele tenha treinado para superar seus limites junto dos Cell Jr., que não podemos esquecer, né? Eles possuem a mesma combinação de DNA destrutiva do Cell, então além do Android 17, até os Cell Jr. podem estar mais poderosos. Mas isso a gente só vai saber nos próximos capítulos de Dragon Ball Super. No caso de tipos humanos modificados, como o número 17 e o número 18, apesar deles não precisarem comer, eles precisam sim se hidratar.
como acontece com os Namekuseidins. Além disso, suas células se deterioram lentamente, então eles acabam também envelhecendo lentamente. O que me faz até pensar que caso, por exemplo, fosse o 17 no lugar do Granola fazendo aquele pedido, ele não seria tão problemático para o 17, pois ele perderia sim alguns anos de sua vida, mas em contraponto ainda sobrariam muitos e muitos anos de vida para ele, por ele exatamente ser um bio-android. Agora, muito antes de Lápis e Lazuli iniciarem o processo de se tornarem androides, tudo o que sabemos é que Dr. Gero basicamente os sequestrou e os tirou de suas famílias, o que até podia ser o real motivo deles terem tanta raiva dele como mostrado em Dragon Ball Z. Muito provavelmente, alguma memória, ainda que pouca, os dois ainda tinham daquele acontecimento. Ele basicamente os reestruturou e basicamente implantou partes cibernéticas para torná-los o que conhecemos. Então sim, muita gente se esquece, mas eles eram humanos e antes de tudo isso acontecer, eles eram de base humana e o Dr. Gero os encontrou, os sequestrou e os converteu em ciborgue/androides. Então no final, tanto 17, tanto a 18 ainda são humanos, porém modificados. Basicamente, Gero deu a eles vários aprimoramentos mecânicos, porém obviamente seus sistemas reprodutivos ainda permanecem intactos. Até por isso a 18, como vimos, quer dizer, isso a gente não viu, conseguiu ter uma filha com o Kuririn. E isso acontece pois eles ainda têm a biologia humana, porém tiveram ela aprimorada. E agora, até parando pra pensar, mano, será que a 18 teve a filha dela bem mais cedo que um humano normal? Eu digo em relação aos meses? Bom, isso pode ser possível, porque como eu disse, eles são humanos aprimorados, super humanos, tanto que eles eram tão fortes, né, ao ponto de ultrapassarem o nível dos Super Saiyajins. Mas, como eu vinha falando, é possível notar que algum resquício de memória de quando eles ainda eram humanos exista, digamos que no database dos androides, mesmo depois de todo aquele processo que eles passaram de criação e modificação. Isso ficou explícito, inclusive no Dragon Ball GT, quando Kuririn diz o seguinte ao 17. Cala a boca! Número 18 foi reconstruída pelo fabuloso Dr. Gero. Somos androides. Como é que é? Você odiava o Dr. Gero por todo o mal que ele fez pra você. Pois é, isso só comprovou que o que vimos no Z, a raiva mortal deles contra o Gero e tudo mais, vinha mesmo do trauma que os dois tinham após serem capturados pelo cientista. Tanto que a primeira coisa que Gero fez a chegar ao inferno foi utilizar a energia maligna infinita daquele lugar para criar um novo 17. Para que assim, através do 17 do inferno, ele pudesse manipular o da Terra, que claro o odiava. O resultado daquela fusão todos nós conhecemos, mas o real motivo de Super 17 ser tão poderoso provém de sua versão do inferno, pois como constatado por Vegeta, ele era muito mais poderoso do que o que eles conheciam. Isso porque ao se unir a Gero, Dr. Mil utilizou a sua tecnologia alienígena para criar não um androide, mas sim uma máquina mutante, como descrito no próprio episódio. Com certeza o Dr. Gero te construiu com todo empenho. Só que ele nunca notou que eu equipei você com um mecanismo diferente. E agora você é uma máquina mutante. Ao fracassar anteriormente os seus planos, Dr. Mil revela que ele roubou a lealdade de Super 17 de Gero. Super 17 não é mais a última criação androide, mas foi renascido sim como a última máquina mutante, criado pelo cientista para superar as suas outras criações, Baby e Hilt. E foi com a ajuda desses aprimoramentos que ele sofreu do cientista que o 17 final possui habilidades como a sua capacidade de absorção de energia infinita. Essa foi uma habilidade mutante instalada pelo próprio Dr. Mil. Foi por motivos como esse também unido às informações inseridas anteriormente por Gero, que neste tempo inteiro que ficou no inferno, captou e aprimorou o banco de dados de 17, adicionando assim todas as lutas de Goku até aquele ponto, que tornaram aquele androide tão apelão, ao ponto de nem mesmo o teletransporte feito por Goku em sua forma de Super Saiyajin 4 ter algum efeito contra ele. A efeito de comparação, por exemplo, na luta contra Bills em Dragon Ball Super, o Deus da Destruição não foi capaz de acompanhar o teleporte de Goku Super Saiyajin. E olha, meus amigos, que como eu falei, nesse caso era um Hakashin. Mas não, antes que os fãs do Super venham aqui me xingar nos comentários dizendo: ah, isso aí é Messi, então você tá falando que você se sente mais forte que o Hakashin, dislike. Não, obviamente ele não é, mas não deixa de ser um feito em tanto. Eu pelo menos não me lembro aqui de cabeça de outro personagem que tenha realizado isso. Talvez só o Yardrat lá do Torneio do Poder, mas eu não tenho certeza. Mas se vocês lembrarem de outros, por favor deixem aqui nos comentários. Como ele pode ter me encontrado se eu usei o teletransporte? Eu só preciso me concentrar um pouco para perceber o que está à minha volta.
Quando você troca de lugar, uma pequena corrente de energia me mostra aproximadamente em que lugar você vai aparecer. Então é isso, galera, essas pra mim são as maiores curiosidades, considerando os androides que nós conhecemos, os criados na própria Terra. Se você souber outra que eu não citei, comenta aqui embaixo. Quem sabe na próxima não rola um vídeo sobre os androides extraterrestres, como o Site 3 de Dragon Ball Super e as máquinas mutantes do Ryuji. Enfim, espero que vocês tenham gostado do formato desse vídeo. Eu tenho voltado a trazer, eu trouxe também do Vegeta Super Saiyajin 3, desse estilo de top 10, que eu fazia muito anteriormente aqui no canal. E eu confesso que eu tava com saudade, porque eu trago sempre os mangás e aí, tem hora também que enjoa. Mas fiquem tranquilos que eu vou continuar os mangás, inclusive em breve tem a continuação do Eevee e o Goku. Mas para fortalecer esse canal, deixa o like, se inscreve também se não for inscrito e ativa o sino para receber os próximos vídeos. Isso realmente me ajuda demais, galera, a trazer e continuar fazendo vídeos aqui de Dragon Ball, mesmo sem anime no ar. Eu tô um tempão só com a ajuda mesmo de vocês aqui assistindo os vídeos. Obrigado por ver até aqui e vejo vocês no próximo vídeo de Dragon